Bom dia, graça e paz. Mais um dia que o Senhor nos concede, devemos nos alegrar, nesse dia. E eu quero convidar você para a nossa devocional já costumeira, de todo dia. Para esse dia, nós vamos ler João capítulo 2, de 1 a 11. É o texto que nós lemos ontem na igreja. O texto diz assim: 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já bebem muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Na outra versão vai dizer que foi o primeiro sinal de Jesus, E na mensagem de ontem, nós falamos acerca da questão de sinais, O sinal é uma mensagem enviada de um emissor para um receptor, Todo sinal enviado. No trânsito, quando eu pisco o farol, a pessoa interessada no cruzamento vai saber que eu estou dando a chance para ela passar. No som, se eu estou falando no microfone, eu faço um sinal assim, a pessoa da multimídia, a pessoa da equipe de som vai saber que eu estou pedindo para baixar um pouco, mas às outras pessoas, esse sinal não interessa, Então aqui Jesus enviou um sinal para os seus discípulos da sua missão messiânica, da sua função messiânica, E ele chega a dizer para a mãe dele assim: não é chegada a minha hora, ainda não é o momento de eu revelar para o mundo que eu sou o Messias. Vai chegar esse momento, mas ainda não chegou. Mas o que a gente quer conversar aqui hoje é sobre as talhas de pedra, Ontem nós falamos, depois você pode conferir lá no YouTube, na mensagem vinho ou água ou vinho, Você vai ver lá a mensagem falando sobre essas questões, onde a gente busca algumas características desse texto para nossa análise. Hoje eu quero falar das talhas de pedra que estavam nessa festa, dos vasos de pedra, Nas casas era comum você ter uma vasilha grande de pedra com água para purificação. Os judeus, quando vinham do mercado, vinham da rua, vinham da viagem, passavam ali e se lavavam naquelas águas para entrar em casa. Jesus mesmo lavou o pé dos apóstolos, em algum momento do Evangelho de João 13, por ali, vai falar sobre isso. Então, era comum esse tipo de coisa. O que não é comum é que num casamento tivesse 6 talhas de pedra. Você vai falar assim: tinha 6 talhas porque era um casamento, tinha muita gente, então tinha que ter mais água para lavar essas pessoas. Tá, mas o que ainda é mais incomum é o fato de que, se essas talhas estavam ali para a purificação das pessoas que estavam participando daquele casamento, por que essas talhas estavam vazias? Elas deveriam estar cheias de água, mas elas estavam vazias. Não diz aqui que Jesus mandou tirar as águas das talhas e colocar águas novas. Não, encher. Então parecia que elas estavam realmente vazias, Então, também João quer emitir um sinal para mim e para você. Ele também quer dizer para nós alguma coisa quando ele fala sobre essas talhas, O número 6, por exemplo, de 6 talhas, o número 6 é o número do homem, o número da imperfeição. A talha que era para a purificação dos judeus tinha a ver com rituais de purificação, inclusive no templo. As talhas eram de pedra, assim como a lei era escrita em tábuas de pedra. Lembra? Então a pedra é rígida, a pedra é inflexível, a pedra é fria, As talhas eram feitas com esse mesmo material. Eram recipientes vazios, e o recipiente vazio ele é um perigo, Está sem uso. Por que estava sem uso no meio de um casamento que durava entre 7 a 8 dias?
ao longo do casamento ele deveria estar completamente cheio, mas estava sem uso, estava sujeito a sujeiras, né? Nós não podemos ficar vazios, sem uso, porque nós ficamos sujeitos a sujeiras. Você já deve ter visto aí, por exemplo, panela de pedra, ou então algum tipo de recipiente vazio, onde se aninham aranhas e uma série de bichinhos que vão se aninhando ali dentro, vão ficando ali, vira morada de peçonhentos, né? De animais ou insetos peçonhentos, né? Outra coisa, a limpeza da água era feita por questões externas, né? E Jesus queria fazer a limpeza por dentro. Um outro detalhe, aquele recipiente era para colocar o quê? Água. Jesus pediu para colocar o vinho. Certamente, pediu para colocar água e transformou em vinho. Certamente havia o recipiente próprio para o vinho. Então, se Jesus não quisesse emitir um sinal, se João não quisesse emitir um sinal, Jesus falou, cadê os tonéis onde guardam os vinhos? Enche esses tonéis com água. Era isso que ele ia fazer. Mas ele prefere encher as talhas de pedra, né? Porque ele queria mostrar que a lei, que era petrificada, que era dura, que era rígida, que era fria, podia receber uma revitalização a partir do toque dele, assim como acontece comigo e contigo. Vou te mostrar um negócio aqui, presta atenção. Esse é um copo vazio. Esse é um copo cheio. Percebe a diferença do barulho? Quem está vazio faz barulho, faz muito barulho e às vezes não ajuda muito, né? Quem está cheio se assemelha ao que está escrito em Mateus 6, né? Entra no quarto, em secreto, em silêncio, se fecha para Deus, faz pouco barulho, ninguém vê. Jesus falou que os fariseus eram como um recipiente vazio, porque eles iam para as praças, faziam longas orações. Depois você lê lá Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Ele falou, não seja como os fariseus, que gostam de ir para a praça, fazer barulho, falando estardalhaço, fala, não resolve nada. Vai para o quarto, no silêncio, e faz o seu barulho, um barulho silencioso diante de Deus, vai ser ouvido e vai ser respondido. Então nós precisamos ser talhas ou ser vasos de honra, vasos onde Jesus pode encher e transformar. Um outro detalhe que a gente vê também é o seguinte, quem está vazio está sem uso, né? Mas quem está cheio está sempre sendo requisitado. Repara para você ver, toda vez que Deus chamou uma pessoa para fazer a obra, essa pessoa estava ocupada. Moisés estava ocupado cuidando das ovelhas, Davi estava ocupado cuidando das ovelhas, Gideão estava ocupado cuidando do trigo. Percebe que todo mundo que Jesus chama para fazer todas as pessoas que Deus chama para fazer a sua obra são pessoas ocupadas? Talvez aconteça contigo, você já está cheio de tarefas, cheio de situações, cheio de compromisso, com a agenda lotada para atender pessoas e fazer coisas. Todo dia bate mais uma oportunidade de ser usado. Entende? Então, porque Jesus está querendo transformar. À medida que eu vou sendo usado, Jesus vai me transformando. À medida que eu vou deixando me usar, Jesus vai me transformando, vai mudando a velha natureza, vai mudando a água em vinho, vai me dando um novo sabor, uma nova alegria, porque o vinho simboliza a alegria. Também o vinho tinha questões medicinais, também para a cura das pessoas. Deus vai me usando, né? Quando Jesus toca numa talha cheia, ocupada, então essa talha vai se silenciando diante de Deus, essa talha vai transmitindo alegria, essa talha gera vida, porque o sangue, o vinho simboliza também o sangue de Jesus, que leva a vida, né? Que perdoa os pecados. Jesus falou, esse é meu sangue, que é dado por vós, é o novo pacto. Jesus assume um pacto, né? Viram vasos para a honra quando Jesus toca, né? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21, vai falar sobre isso, que numa casa há vasos para desonra, mas há vasos para honra, há vasos de ouro, há vasos de barro, né? Eu preciso querer ser um vaso de ouro, eu preciso querer ser um vaso de honra, eu preciso querer que Jesus me encha e me transborde, né? Me transborde com uma outra substância, diferente da que eu carregava até então, porque eu, Cláudio, sou um vaso de pedra, vazio, gelado, rígido. Naturalmente eu sou assim. Você também naturalmente é assim. Mas quando Jesus consegue te encher com coisas simples, ele vai transformando essas coisas simples numa coisa mais poderosa, numa coisa mais saborosa, mais alegre, que pode realmente trazer um novo vigor àquilo que estava morto, né?
porque um casamento que durava entre 7 a 8 dias, com o vinho terminando no meio da semana, era um casamento fadado ao fracasso. Ia ser um fracasso para os noivos se o casamento deles fosse interrompido por uma falta de logística. Mas aí Jesus salva aquele casamento e ele também quer salvar a minha vida e a sua vida também. De repente, a sua vida está assim, meio sem gosto, meio sem cor, meio sem cheiro, meio sem nada. Jesus quer transformar. O vinho é atraente, o vinho tem um cheiro específico, o vinho é para degustação, o vinho também era para cura naquele contexto. Enfim, o vinho tem suas características próprias e são elas que Jesus quer colocar na minha vida e na sua também. Então, sejamos nós vasos de honra para a glória do nome dele. Que ele encha o nosso cálice e ele transborde, como diz o Salmo 23, transborde para abençoar as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Porque foi para isso que nós fomos chamados. Senhor, nós te agradecemos, porque apesar da nossa fraqueza e limitação, o Senhor ainda tem usado as nossas vidas. Abençoe essa família que está ouvindo essa mensagem, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, abençoe a minha vida, abençoe a vida de cada um de nós, para que possamos ser vasos para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado na presença dele.